Como eu tive meu parto normal após 2 cesáreas. B, tá curioso? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo, detalhes. Antes de tudo, eu quero me apresentar, né? Eu sou Ana Vitória, eu tenho 26 anos, sou mãe de 3 lindas meninas. Eu tive 2 partos cesáreas, né? Um foi opcional, o outro queria ter sido normal, mas decorrente da história do parto, nós tivemos que fazer cesárea. O último parto foi normal e eu queria compartilhar nesse vídeo como que eu consegui realizar esse parto normal pelo SUS e após 2 cesáreas. Eu resolvi criar um canal no YouTube do zero para poder contar experiências, né, dividir com vocês experiências da minha maternidade, dos meus partos, né, porque cada parto tem sua história. Pensei muito, já tinha projeto de montar, um canal no YouTube, que eu sempre gostei de compartilhar, sempre gostei de dividir, de ajudar as pessoas, e eu acredito que é uma forma muito boa de poder estar comunicando com outras pessoas, trocando ideias, né, trocando experiências e compartilhando as minhas experiências, que, graças a Deus, são experiências muito boas. E eu sou muito feliz sendo mãe. A princípio, eu tentei fazer um parto normal na minha segunda filha, porque eu comecei a tomar conhecimento do parto normal. Na minha primeira filha eu não tinha conhecimento nenhum, nem vontade, tinha muito medo, pelo que as histórias que eu já tinha escutado, e também porque normalmente assim as pessoas andam trazendo muito essa cultura cesarista, né, para nós. O meu terceiro parto foi uma condição super especial, porque tinha tido 2 cesáreas anteriores, né? E não é uma coisa assim normal as pessoas que optarem por um parto natural após 2 cesáreas, e também os médicos, eles não estão preparados, às vezes não querem, né, fazer parto natural após 2 cesáreas, porque tem os riscos, né? E tem que estudar, tem que procurar saber os riscos, né? Que é o risco de ruptura uterina. E depois, assim, que eu resolvi que eu teria esse parto natural, que eu queria, era o meu desejo, o parto natural após as 2 cesáreas, eu busquei de tudo. Eu busquei me informar, me munir de informação, né? Como que era, quais eram os riscos, o que era, o que que eu poderia esperar, né? Quais seriam os métodos que eu poderia tentar para induzir, né, o trabalho de parto, se caso demorasse, se caso não entrasse o trabalho de parto, ou os métodos que eu poderia usar para ajudar a entrar no trabalho de parto de forma natural. Então, tudo isso, e me munir dessas informações, né, o plano de parto, tudo mais, e aí eu me preparei de verdade. E eu posso dizer que fruto dessa minha preparação e fruto das minhas orações, de pedir para Deus, de realmente pedir para que Deus tomasse conta, de pedir, entregar nas mãos de Nossa Senhora o meu desejo, a minha vontade, né? Meu sonho de ter esse parto normal, foi assim crucial para que isso acontecesse. Eles já até me orientavam a fazer a cesárea, né? Olha, você tem 2 cesáreas, você é viável que você faça uma terceira cesárea. Só que eu sabia dos riscos e sabia que mesmo assim eu poderia conseguir ter essa VBAC 2, né? Que seria após 2 cesáreas. Como eu já havia estudado, eu sabia até conversar com os médicos, né? Para me posicionar melhor. A propósito, o meu médico do pré-natal de risco não queria também fazer o meu parto normal. Ele falava que por causa do diabetes gestacional, a minha gestação seria interrompida com 38 ou com 40 semanas, mas mesmo assim eu continuei firme, conversando com ele, olha, doutor, eu sei que tem os riscos, tudo, mas é o meu desejo, eu tenho vontade de ter mais filhos, se for da vontade de Deus, né? Deus foi encaminhando tudo, para que tudo desse certo. E eu lembro de ir numa consulta e o meu médico falar que não iria fazer, e de em outra consulta ele falar que faria o meu descolamento de membrana com 38 semanas. E aquilo pra mim, gente, eu fiquei
assim, muito grata, muito feliz. Eu já tinha certeza que o parto ia acontecer se fosse da vontade de Deus. E naquele momento eu tive mais certeza que Deus estava tomando conta de tudo. Eu saí de lá, assim, eu lembro que meu pai foi comigo na consulta. Eu saí de lá e falei, pai, eu tenho uma notícia boa, o médico falou que vai fazer, e meu pai, isso vai dar certo. Meu pai, assim, me apoiou muito nessa questão, né? Meu esposo também estava do meu lado, minha mãe também. Então, com 39 semanas e 5 dias, eu não estava sentindo nada naquele dia, assim, tão extraordinário, uns leves pródromos, bem espaçados também, as contrações de treinamento. Quando eu deitei para dormir, né, tava normal, não tava sentindo dor nenhuma. Até no dia, uma amiga minha veio aqui em casa, muito querida, com os filhos. Nós fizemos um lanche da tarde para essas crianças, eles brincaram muito. E aí, sim, passei o dia tranquila. Eu realmente já, assim, já estava procurando ficar mais tranquila, né? Porque quanto mais tranquila você tiver e mais relaxada, melhor ainda. Ah, eu comi tâmara, eu fiz tudo, gente. Eu fiz auriculoterapia, não fiz acupuntura, fiz aurículo, né? Poderia também ter feito acupuntura, poderia, mas eu fiz aurículo. E eu fiz uma semana e eu já estava tão ansiosa que na outra semana eu senti pródromos, não fiz, achei que ia ganhar, fiquei nessa. Enfim, não foi. Foi na hora que Deus quis e foi na hora que a Ana Cecília também quis nascer, né? Deitei na cama, dormi. Quando foi 1h30 da manhã, a minha bolsa rompeu. Eu senti um toque na barriga e o líquido começou a escorrer. Eu levantei, né, assim, depressa para ir pro chão e olhar o líquido, né? Meu esposo levantou, acendeu a luz do quarto, a gente olhou o líquido. Como a minha segunda filha teve mecônio no líquido, a gente sabia como que era a cor do líquido que tinha mecônio, né? Que era um pouco esverdeado. Então, olhei a cor, não tinha mecônio, graças a Deus. Então, já respirei aliviada e já fui pro chuveiro para poder tomar um banho, né? Que tomar um banho e já ver se as contrações iriam engrenar. E realmente as contrações começaram a engrenar. E eu fui pro quarto descansar, né? Avisei meu esposo que a gente poderia começar a arrumar as coisas, né? E eu tinha o desejo também de ir pra maternidade na hora certa, né? Está na fase final do trabalho de parto. Lembro que eu deitei na minha cama, né? E rezei um terço, comecei a rezar o terço, comecei a oferecer as minhas dores em, em sufrágio das almas, né? Do purgatório. Comecei a oferecer minhas dores das pessoas enfermas, né? Fui oferecendo as minhas dores e até lembro que eu conversei com Deus, falei assim, Deus, tô oferecendo as minhas dores em sacrifício, o Senhor sabe, porque eu aprendi que no momento do parto a gente poderia oferecer as nossas dores em sacrifício de alguém, né? Ou de uma alma purgatório, de, de alguém que estivesse sofrendo, né? Um enfermo. Aprendi isso e ofereci, sabe? Fui oferecendo, durante o texto, fui rezando o texto e oferecendo essas dores, né? Que estavam tranquilas, né? Ainda. E aí eu fui rezando, consegui rezar o texto e comecei a sentir as dores aumentando, né? E aí ia fazendo os movimentos, mudando a posição, e rezando, entregando. Eu tentei ir respirando, fazendo a respiração, né? E aí, assim, eu tentei o máximo que eu pude manter relaxada, né? E interiorizar coisas que eu gostava, né? Porque eu gosto muito de rezar, eu tenho muita fé, né? Acredito que a minha fé ainda não é o bastante, mas eu tenho fé. Então eu procurei ficar rezando, ficar em oração, sossegar mesmo o coração, sossegar a cabeça, a mente, desacelerar mesmo, sabe? E viver aquele momento. Eu vi que seria o dia que ela iria nascer, então eu busquei viver aquele momento, viver aquele dia. Ela nasceu no dia de Fátima, né? No dia dos pastorinhos de Fátima. E em uma determinada hora eu comecei a sentir umas náuseas. E eu lembro que eu vi um vídeo de uma mulher contando o relato de parto dela e falando que a doula que estava com ela falava que quando estava nauseada,
seria mais ou menos 6 a 7 centímetros de dilatação. Então, eu comecei a sentir um pouco de náusea, né? Comecei a vomitar. E eu achei que eu estava de 6 a 7 centímetros. Mas fui, conversei com meu esposo, falei, olha, eu acho que agora a gente pode ir para a maternidade, né? Porque a gente gastaria 1 hora para chegar lá. Então, vamos. E as dores foram aumentando, né? Consequentemente, é, a gente foi pro carro e eu vomitei dentro do carro. A minha mãe foi comigo, foi rezando o terço. Eu lembro que eu tentei rezar o terço da misericórdia, porque a gente era umas 3 da manhã, eu tentei rezar o terço da misericórdia. Eu acredito que eu rezei, mas cheguei até o fim do jeito que eu pude. Nós chegamos no hospital, era por volta das 5 da manhã, e eu lembro que a sensação que eu tinha era de um desconforto muito grande no quadril. Tinha muita dor no quadril, um peso muito grande. Eu não sei dizer se seria ela encaixando, né? Porque normalmente encaixa para nascer, mas eu não sei dizer. Porém, eu senti esse desconforto muito grande. Eu até não conseguia andar muito bem. E aí eu tava bem cansada, sabe? Mas eu cheguei, a gente foi ser examinada. E aí o médico que tava lá era o médico de plantão, que era o médico do meu pré-natal de risco. Ele me viu e viu que eu tinha entrado no trabalho de parto, né? Me examinou. E na hora que ele me examinou, ele falou pra mim: você tá de 3 centímetros. 3 centímetros. 3 centímetros de dilatação. E aí eu falei: nossa, cara, achei que eu tava de 6, pensei, né? Mas aí eu fiquei tranquila. Ele falou: olha, vai andar, vai se movimentar. E aí eu fui, né, andar, movimentar. Meu esposo foi me ajudando. E a presença do meu esposo, né, que me ajudou muito. Ele ficou do meu lado, assim, o tempo todo, me, me auxiliando, né, me ajudando a respirar, né, a gente se preparou junto para esse parto. Era um desejo nosso, né, em comum. Então, ele, ele se preparou também para a gente estar lá, para tudo que fosse acontecer. Então, ele sabia o que ele tinha que fazer, né? Eu falo que quando o esposo se prepara também, isso ajuda demais, porque não fica ninguém perdido, não fica ninguém assim, sem saber o que está acontecendo, sabe? Com medo, né? Porque, por exemplo, não ia adiantar se eu soubesse e ele não, né? Não ia adiantar eu lá na Partolândia sentindo dor, né? Sem conseguir nem me comunicar direito e, e ele tomar quais decisões ele conseguir tomar, né? Porque ele ia estar com medo do que estava acontecendo comigo, sem segurança, sem saber nada, e, e as decisões poderiam até ser tomadas de forma diferente, né? Poderia até acontecer de não chegar a ter o trabalho, o parto normal, pelo parceiro estar despreparado. Isso pode acontecer, né? Então a gente tentou se preparar o máximo que a gente pôde para que isso não acontecesse e para que ele também conseguisse me ajudar, né? Para que o parto se desenrolasse da melhor forma possível, né? Porque na hora que eu precisei andar, ele não ia falar, não, deita, descansa. Não, ele, não, vamos andar. Então, você consegue andar? Então vamos. Então tem tudo isso também. E aí, por volta de umas 8 horas, mais ou menos, eu acredito que era esse horário, a médica nos chamou para internação, né? E a partir dali eu iria para a sala dela, ela ia fazer um questionáriozinho, e depois disso eu ia para o quarto, né? Onde eu ia ficar na bola, ia ficar no chuveiro, ia poder me desenrolar o trabalho de parto ali. E aí ela me chamou, começou a fazer umas perguntas e fez o toque. Me perguntou se poderia fazer o toque, eu disse que sim, né? Até então só tinha feito um toque. E aí ela fez e tava de 5 centímetros. 5 da manhã tava 3 centímetros e esse horário era umas 8 mais ou menos, tava 5 centímetros. E na mesma hora, né, assim, eu tava muito cansada,
eu não consegui responder muito bem, né? E eu pedi para deitar, né? E fiquei deitada lá na sala dela, sentindo um pouco de calafrio, de frio por causa do ar-condicionado. E ela fazendo as perguntas, hora eu respondia, hora meu esposo respondia, porque eu não conseguia pensar muito bem. Eu estava bem cansada, estava assim, numa fase que eu estava bem cansada mesmo. E aí eu lembro que eu senti uma contração, e essa contração é como se tivesse puxado a minha barriga para baixo. Eu senti isso, minha barriga sendo puxada para baixo. E o meu esposo assustou, assim, porque a barriga realmente foi para baixo. E aí, na mesma hora, eu pedi para ir no banheiro, né? E aí eu sentei no vaso, ela não pode ir, claramente, deixou eu ir no banheiro. Sentei no vaso e tive essa mesma contração com essa mesma sensação da barriga descendo para baixo. E foi aí que eu entendi que era puxo dirigido. Porém, eu não fiz força. Não fiz força. Falei, gente, eu não, acho que não tá na hora de eu fazer força, porque era 5 centímetros, como que eu vou fazer força agora? Não posso fazer força. E aí, tem que esperar. Se eu fizer força errada, eu vou ficar cansada no final. Enfim, não fiz força. E aí ela veio e viu que eu tava no banheiro e tal. Aí ela falou, olha, você tá sentindo uma coisa puxando sua barriga pra baixo? Aí eu falei, sim, tô sentindo. Por exemplo, eu consegui responder. E eu tava até assim, meio sonolenta. E aí ela falou, olha, não, vamos então pra lá pro quarto, né? Que aí lá você vai ficar na bola, né? Você vai poder se movimentar, você vai poder ficar do jeito que você quiser, relaxa no chuveiro e tudo mais. E aí eu achei maravilhoso, então vamos. Porque já tinha demorado bastante tempo e a gente não tinha ido ainda, umas 3 horas que a gente foi lá dentro e não foi, né? Pro quarto, pro chuveiro, nem nada. E aí eu fui pro quarto. E aí, nesse caminho do quarto, eu tive uma outra contração com o puxo. Não fiz força novamente. Quando eu cheguei no quarto, eu avistei o banheiro e eu me direcionei pro banheiro e fui direto. Não deitei em cama nem nada, só fui pro banheiro. Chegou no banheiro, tinha tipo, aquelas travas que tem de segurança em banheiro de hospital. Eu cheguei e segurei uma daquelas grades, aquelas barra de segurança, né? Segurei numa daquelas barras. E aí eu senti a contração de novo, puxo de novo, e aí me deu vontade de agachar e eu fiz força, assim, sem querer, quase que involuntário. E aí ela já veio com a banqueta, né? Aquela banqueta que é aberta, né? E aí ela senta aqui na banqueta, aí eu sentei na banqueta, aí ela me perguntou, olha, eu posso te examinar novamente? Porque eu acho que evoluiu. E fez uma cara de ponto de interrogação enorme na cara dela. E aí eu já estava me sentindo assim, eu estava cansada, exausta, mas eu estava na fase de expulsivo. Então eu estava voltando à minha consciência. Então eu recobrei minha consciência e sentei na banqueta, né? E aí falei, olha, pode examinar. E esse período dos 5 centímetros que ela tinha examinado para esse período do banheiro, que eu cheguei no banheiro, não tinha passado nem 20 minutos. Então não tinha como ter evoluído, né? E aí ela pediu para examinar novamente. Quando ela examinou, ela falou: Olha, tá nascendo. Eu fiquei assim, eu fiquei em êxtase ao mesmo tempo, fiquei achando assim, gente, como? E veio a contração, eu fiz força de novo. E aí ela pegou e viu que realmente já estava no expulsivo, né? Ela examinou o toque, tudo. E aí ela pediu pro meu esposo, falou, olha, Roger, pega uma escada, senta atrás dela e ajuda ela a fazer força, né? Você vai segurar nos braços dela, por trás, né? Vai abraçar ela e vai ajudar ela a fazer essa força para o neném sair. E eu lembro que eu fiz tanta força e aí que eu senti tudo queimar, tudo. Círculo de fogo, meu pé queimava, tudo. E aí eu só perguntei para ela assim, vai doer mais? Aí ela disse que não, que o pior já tinha passado. E realmente, eu fiz mais uma força e o corpinho saiu, né? Senti até o corpinho saindo rodando, assim.
E, gente, assim, é uma sensação, não tem como descrever, porque é só vivendo mesmo. Tem coisa que é só vivendo. Não tem jeito da gente explicar, né? Mas eu lembro que é uma sensação difícil, é uma dor difícil, mas não é uma dor que você pensa que você. É uma dor, é uma dor diferente, é uma dor bem doída, mas é uma dor que você tá, faz força e você sabe que vai sair, que vai passar aquela dor. E eu tinha essa certeza que essa dor ia passar. Na hora que eu fazia a força, eu sentia que aquilo iria acabar, né? Era uma dor diferente, não é uma dor de doença, uma dor, por exemplo, de pedra nos rins, não é isso. Mas, assim, foi bem intenso, foi muito intenso. E ao mesmo tempo foi muito bonito, sabe? Na hora que a Cecília nasceu, ela me entregou ela na hora, né? Ela tirou ela assim de baixo e entregou ela nos meus braços, eu abracei ela e ela ficou, eu senti ela quentinha no meu colo, né? E aí logo eles já vieram com aquele tecido que mantém a temperatura do bebê, né? E aí eu fiquei com ela ali no colinho. Elas me deram uma injeção, né, para o útero voltar pro lugar. E, e assim, e eu lembro que o Roger levantou e ele se atentou que não tinha foto, e aí ele foi tirando foto minha com a Cecília, né? Eu vou postar, vou colocar uma fotinha aqui no vídeo. E assim, foi o momento mais emocionante que eu vivi nessa vida. Assim, todos os meus partos foram muito emocionantes, né? Eu posso dizer que, assim, o primeiro parto é o mais emocionante, porque você não imagina que você vai ver o bebê saindo de dentro de você, e que é um bebê de verdade. Eu acho que é essa a sensação da gente, né? Que é um bebê de verdade que vai sair. Já no segundo parto, você sabe que é um bebê, você tem essa consciência, mas você fica esperando para ver o rostinho, né? E como o meu foi um parto diferente, como o meu terceiro parto foi um parto diferente, eu não podia esperar nada, né? Então, assim, eu só esperava ver um rostinho diferente, parecido com o das irmãs, mas diferente, né? Com a sua própria, com seus próprios traços. Mas eu não esperava nada, não esperava aquela dor que eu ia sentir, né? Não esperava que automaticamente ia passar. Todo mundo falava, mas eu não conseguia acreditar. Eu pensava assim, não, a gente ainda vai sentir alguma coisinha. Não, passa na hora, some tudo, 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 tudo. Assim, a gente ficou. Eu levantei, né? Elas me levantaram, colocaram na maca. Ah, o Roger cortou o cordão umbilical, né? Ela pediu, chamou ele para cortar. Ela foi muito humanizada, aquela médica, as enfermeiras, todas, né, assim, totalmente humanizadas mesmo. E, e aí a gente foi e ficou na. Eu deitei na maca, né, para esperar para que elas chamassem, fizessem todos os procedimentos. E aí nós ficamos o tempo inteiro com a Cecília no colo. Não, não tiraram, não levaram ela para nada. Fizeram tudo, tudo que tinha que ser feito com ela e comigo. Fizeram com ela no meu colo. Ela amamentou na primeira hora de vida, né, bem? Amamentou na primeira hora de vida. E foi assim, foi emocionante. Foi uma outra experiência, uma experiência maravilhosa. E eu recomendo para todo mundo viver essa experiência, né? Assim, recomendo sim. Se você tem o sonho de ter o parto normal, é, vá atrás, corra atrás, você vai conseguir. E você que não tem, que tem medo, deixa o medo de lado e vai viver essa experiência, porque é uma experiência assim indescritível. Espero que vocês tenham gostado. É, curta e compartilha, né, meu vídeo para que outras pessoas também possam ver e de repente eu posso estar ajudando mais gente, né, com a minha experiência. Eu sei que aqui no YouTube tem várias experiências parecidas, várias histórias, mas a minha é mais uma história diferente, né? E como aquela frase, o que eu estou fazendo é uma gota no oceano, né? Mas sem ela, o oceano seria menor.
Então, eu resolvi realmente gravar esse vídeo para ajudar outras mulheres, outras mães a viverem o seu parto normal, né? Com a minha história, com a minha experiência, eu espero que vocês consigam. E um beijo. E até o próximo vídeo. Que agora eu tenho esse projeto há muito tempo e se Deus quiser eu vou conseguir.